Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui novamente para compartilhar com vocês mais um conteúdo interessante. Mas antes de eu dar sequência neste vídeo, convido vocês para se inscreverem no canal, deixarem aí seu like, seus comentários e compartilharem este vídeo. Hoje o tema que eu vou estar abordando é o seguinte: Miqueias, capítulo 5 e o versículo 2, fala da pré-existência do Messias? Sobre isso que eu vou estar compartilhando com vocês algumas informações do ponto de vista técnico, a partir de observações feitas por lexicógrafos, gramáticos e peritos na língua hebraica que abordam de forma minuciosa sobre esta temática. Aqui nós temos a leitura do texto bíblico de Miqueias, capítulo 5 e o versículo 2, que, segundo a tradução da ACF Almeida Corrigida Fiel, nos diz o seguinte: E tu, Belém, Efratá, posta que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui eu já quero deixar uma observação interessante. Notem que nessa parte final, onde está aí destacada, diz dias da eternidade, trazendo aqui um conceito que aquele que vai sair de Belém para governar Israel tem sua origem relacionado à eternidade. Já a tradução bíblica da NVI 2023 comenta: Mas você, Belém Efratá, embora pequena, entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Aqui já é a NVI 2023, propõe que a origem daquele que vai sair para governar sobre Israel não tem suas origens relacionado à eternidade, ou seja, um tipo de pré-existência, mas antes está apenas voltado a um período de tempos antigos. Temos aqui um contraposto nessas duas traduções bíblicas. Uma propõe que os dias deste Messias que governará sobre Israel têm seus dias relacionados à eternidade, uma forma de pré-existência. Já em contrapartida, a NVI traduz como que este Messias está relacionado à sua existência simplesmente a tempos antigos. Aqui se levanta um ponto interessante. Enfim, de fato, os dias deste que vai governar sobre Israel têm realmente a sua existência voltado e relacionado à eternidade, contendo um tipo de pré-existência, ou simplesmente as suas origens está relacionado aos tempos antigos. Vamos observar mais de perto o que comentam os peritos sobre este tema curioso. Já observando nesta imagem do texto hebraico-português, você percebe que o versículo 2, que está presente nas traduções bíblicas cristãs no português, no texto hebraico se encontra no versículo 1. E pode-se notar que a construção memeulam é vertido literalmente como desde dias de tempo longo passado, nesta parte aí destacada no texto. Com isso também pode-se notar e observar que nessa tradução literal do texto hebraico, a ideia de eternidade voltada a um propósito de pré-existência do Messias é aniquilada. Mas vejamos o que outros peritos ainda comentam sobre esta expressão que envolve aqui o termo olam, que normalmente as traduções vertem como eternidade. De acordo com o léxico hebraico do BDB, o termo olam, aqui no ponto 1, se refere a tempo passado.
tempo antigo, quando está junto a o outro vocábulo ime, significando dias de antigamente. E faz, logo após então, referência a alguns textos bíblicos. E entre eles cita Miqueias, capítulo 5 e o versículo 1, aonde aparece aí esta construção que eu estou compartilhando com vocês, dentro do texto hebraico, que aqui está relacionado à ideia de dias de antigamente e outros similares, e não tem nenhum vínculo com a ideia de eternidade. Na sequência, Schockel, no seu dicionário hebraico-português, comentando sobre mimê, que está relacionado à ideia de desde antigamente, remoto, quando também está aí associado à palavra hebraica olam. E aí cita como uma das referências bíblicas Miqueias, capítulo 5 e o versículo 1. Então, diante desses dois dicionários aqui de hebraico, pode-se já notar que normalmente quando essas duas palavras hebraicas, mime e olam, né, elas estão aí vinculadas dentro de uma mesma construção, elas transmitem uma ideia aí de tempos antigos, desde antigamente, algo semelhante voltado a essa ideia. Na sequência, de acordo com o comentário de Bruce Waltke sobre Miqueias, no capítulo 5 e o versículo 2, diz como Olam abre a porta lexical para a possibilidade de um urtim passado, mas essa porta é fechada pelo construto mimê. De acordo com o linguista Gini mencionado aqui, diz que Olam até pode se referir a um tempo original ou primordial, expresso aqui, né, pelo termo alemão urtim. Mas é certo quando o nome Regis já define um tempo definido. Dias, anos, gerações. A casa de Davi em Amós 9:1 é paralelo aos dias de antigamente. Miqueias 5:2. Em outras palavras, o comentário de Bruce Waltke diz que a palavra olam até poderia ser traduzido como eternidade, desde que não estivesse associado ao outro termo hebraico yemé ou mimé, que corresponde aí à tradução de dias, conforme aparece no texto hebraico. Porque quando nós temos então esta estrutura mimé olam, logo a ideia realmente do ponto de vista gramatical aqui quer indicar tempos antigos ou algo semelhante, e não ao conceito de eternidade. Aqui no Léxico de Teologia do Antigo Testamento, de Ernest Chiny Klaus Westermann, comentando sobre o termo olam, diz o seguinte sobre este assunto. Para Glam, no genitivo de construção, o significado passado era primitivo, antiguidade, e adjetivo antigo, cerca de 25 vezes, pode ser reconhecido apenas a partir do contexto, portanto, apenas com pouca certeza. É certo quando o substantivo dominante já contém uma determinação temporal, dias, anos, gerações. Deuteronômio 32, 7. Lembra-te dos dias antigos. Isaías 51, 9. 61, 9 ao 11. Amós 9, 1. Miqueias 5, 1. Entre outros textos mencionados. Aqui nós temos a citação, né, que consta aí no comentário de Bruce Waltke, onde eu acabei de mencionar antemão e compartilhar com vocês. Mencionando nas palavras dos linguistas de Niklaus Westermann, que eles mencionam que quando olam pode realmente significar eternidade dentro de uma outra estrutura, tipo leulam, adeolam, mas quando ele aparece vinculado a um construto como mimê, significa tempos antigos, desde tempos antigos,
e não uma ideia de eternidade. O sentido, então, dentro da estrutura e da construção Mimeulam, ele tem um sentido histórico e não metafísico. Isto é, não tem nenhuma ideia sobre pré-existência do Messias, mas antes está vinculado à antiguidade, dentro deste contexto aqui, à casa de Davi. Então, essa ideia de eternidade só aparece de fato dentro de um contexto quando Olam aparece dentro de um formato de uma outra estrutura, e não na forma que se encontra em Miqueias, capítulo 5 e o versículo 2. Isto observando do ponto de vista já sintático e gramatical. E por fim, neste último comentário aqui da exegese, a exposição do hebraísta Robert Shishome, na página 44, ele comentando sobre Olam, diz o seguinte: embora o substantivo Olam tenha um sentido próximo do nosso conceito de eternidade em alguns contextos, ele não tem essa nuance quando acompanhado da expressão dias de, Yemot ou Yemé, pois tal expressão idiomática significa antiguidade e refere-se a períodos anteriores na história de Israel. Deuteronômio capítulo 32, versículo 7, Isaías 63, 9 ao 11, Amós 9 ao 11, Miqueias 7, 14 e Malaquias 3, 14. Em Miqueias 5, 2, numeração em nossas versões, a expressão às vezes é entendida como se referindo à eterna pré-existência do rei messiânico. Mas isso parece pouco provável, tendo em vista seu emprego. É mais provável que o profeta profetize sobre esse rei como a segunda vinda de Davi. Veja também Oséias 3:5, Jeremias 39, e Ezequiel 34, 23, 24, 37, 24, 25, cujas origens remontavam à antiguidade. Isso não é o mesmo que dizer que os profetas aguardavam um retorno literal do antigo rei. Para efeitos retóricos, eles retratavam o rei davídico ideal futuro como um segundo Davi. Então nós podemos notar claramente, através aí de várias obras apresentadas, que Olam realmente tem um conceito de eternidade. Porém, quando está aí dentro de um determinado contexto, onde uma estrutura possa estar envolvida e relacionada ao Lam, como já citei aqui, como Leulam, Adeulam, aí sim pode se referir à eternidade, para sempre, algo similar a isso. Mas quando o Lam está associado a um outro termo no construto, conforme citado aqui até mesmo por Shishome, logo, a proposta de uma tradução mais coerente é se traduzir como dias da antiguidade, ou tempos antigos, remontando aí uma questão mais de um passado histórico, a dias anteriores na história de Israel. Eu sei que normalmente as traduções já vertem este versículo, esta expressão dentro deste versículo bíblico, como há um conceito aqui de eternidade, com o propósito já de associar a vinda do Messias no Novo Testamento. Porém, seguindo a risca, dentro de uma ideia mais gramatical e sintática, e observando o que os peritos dizem sobre esta temática, logo se percebe que uma forma mais coerente de se observar este ponto é realmente entender que esta expressão aqui, esta estrutura, esta construção tem realmente o conceito de dias, dias antigos, ou tempos antigos, ou tempos da antiguidade. Então, pessoal, observando e concluindo já nas minhas palavras, eu quero aqui dizer que realmente o que se entende de forma mais coerente é que este versículo bíblico não está trazendo aqui uma ideia de pré-existência do Messias. Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Deixe aí seu comentário, sua observação. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Espero vocês no próximo vídeo. Shalom.